Você já sentiu essa sensação agoniante que é achar que tá atrasado na própria vida? É como se todo mundo estivesse conquistando tudo. Todo mundo tá em um relacionamento bom, ganhando dinheiro, tendo conquistas na carreira. Tudo tá dando certo pra todo mundo. E parece que você tá perdido ainda. É só você que ainda não se decidiu. Só você que ainda não tem nada certo. Me fala quem que criou essa corrida maluca pra você achar que você tá atrasado na sua vida. E essa sensação de atraso fica te corroendo. Parece que tem uma pressão, mas é uma pressão silenciosa que faz com que você queira conquistar tudo muito rápido. E isso, com o tempo, vai te adoecer, porque o que nós vemos é os resultados somente. É as pessoas postando que conquistaram isso, conquistaram aquilo, e a gente não vê o processo como um todo. Não vemos as frustrações, as tentativas que não deram certo, o tempo de esforço e de trabalho. E ninguém chega falando que tem tantos anos que tá tentando fazer algo acontecer e que aconteceu aquilo errado, aquele imprevisto. A gente só vê quando já dá certo. E é aí que a nossa mente começa a criar essa ilusão de que pro fulano de tal dá certo, mas comigo acontece isso e aquilo de errado. E vai surgindo essa sensação de fracasso, porque a gente enxerga o processo completo quando o processo está acontecendo com a gente. E por isso não existe essa questão de estar atrasado para algo, não. As coisas só estão acontecendo no tempo que elas devem acontecer. A única pessoa que você consegue se comparar de uma forma honesta e justa é com você mesmo de ontem. Então, o que ontem você fez que hoje você não quer repetir? O que ontem você fez que você consegue melhorar hoje? Ou o que você fez hoje que você não quer repetir amanhã? Porque se você errou hoje, não faz sentido você bater a cabeça para querer consertar. Já foi, passou. Então você não vai conseguir voltar no tempo, mas amanhã você consegue fazer diferente. Então a comparação é você com você, e não com o que fulano, com o que o outro tá fazendo, tá conquistando. A questão aqui é ser melhor e superar você de ontem, você de mais cedo. Se você postergou alguma coisa mais cedo, a partir de agora você vai fazer. E tem uma diferença muito grande entre você ter ambição e querer descontroladamente que as coisas aconteçam agora. Porque sonhar é importante, desejar crescer, se desenvolver e ser melhor que ontem, como eu disse, isso é importante, é necessário e deve ser feito. Mas tudo tem um tempo certo para acontecer. E você querer que as coisas aconteçam porque eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. E o problema é quando você quer que as coisas aconteçam rápido demais e que coloca a sua felicidade como dependente daquilo. Então, eu só vou ser feliz quando eu conquistar algo. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar tal objetivo, quando eu chegar a tal lugar, quando eu tiver tal trabalho, quando eu estiver ganhando X. Você não pode colocar a sua felicidade em coisas desse tipo, porque o resultado vai ser uma ansiedade constante. Vai ser querer sempre no futuro, mas você vive só no presente. Então você precisa estar satisfeito, estar feliz com o que você tem agora, mas almejar crescer. Chega a ser confuso, mas se você não tá feliz agora, não tá satisfeita agora, não é quando você obtiver tal coisa e tal meta que você vai se tornar feliz. Você vai querer mais, querer mais, querer mais, mas nunca vai estar satisfeito. Então você precisa estar satisfeito no agora, porém sempre com ambição de melhorar.
mas que sua felicidade não esteja em alcançar tal coisa. E entender isso é realmente difícil, porque eu preciso estar feliz agora, mas com a ambição de melhorar isso, e eu também vou estar feliz quando eu alcançar isso. E quando eu alcançar isso, eu vou querer alcançar outra coisa, e eu também vou estar feliz com as outras coisas. Entende? É complicado. E eu acho que é uma parte muito difícil mesmo no processo de amadurecimento, que as coisas levam tempo para acontecer. Se você quer realmente criar algo sólido e produtivo, vai te demandar tempo. Quanto tempo demora para uma árvore grande dar os primeiros frutos? Primeiro tem que criar uma raiz, senão se ela crescer só para cima e não tiver raiz, ela cai, ela não consegue se suportar. E precisa de nutrientes, que precisa das raízes para obter esses nutrientes, para ter os frutos. Então é necessário tempo. Assim como é necessário 9 meses para uma criança ser gerada, para nascer, para estar pronta para a vida. Construir uma carreira leva tempo. Você conseguir mudar o seu próprio corpo demanda tempo. O seu músculo para crescer é necessário estímulo e tempo. Não só estímulo, mas também tempo, nutrição. Assim como a saúde mental também é necessário. Um processo. E tudo na vida que é sólido, que dá resultados, demanda tempo. Então é necessário ter paciência, constância e repetição. Só que isso tudo é muito contraintuitivo para nossa geração, porque é tudo muito rápido. Antes que cartas demoravam para ser respondidas e era todo um processo, agora é muito rápido, é um clique foi, um clique voltou. Então a gente não está acostumado a esperar, porque tudo está muito acelerado. E isso faz com que a gente perca essa noção de que as coisas, elas são demoradas. Não tem como acelerar alguns processos. E quando a gente encara coisas que realmente precisam desse tempo, parece que tá dando errado. É aquela sensação de frustração, de que ou tem um problema comigo, ou tem algum problema. Mas não, é só o processo acontecendo naturalmente. E de novo, o tempo que leva da plantação até a colheita de algumas coisas são diferentes, cada uma coisa demanda um tempo. Então, não é puxando uma planta que ela vai crescer. Ela precisa do processo que é só dela. E entender isso deixa a vida mais leve. Porque não é que a gente tem que desistir quando as coisas estão demorando. É aí que talvez a gente precise insistir ainda mais. Dependendo do que for também, né? E pode ser que a gente acabe destruindo o nosso presente, o nosso futuro, por essa ansiedade, por essa inquietação. Então, no presente a gente não consegue focar para desenvolver um futuro. Então, fica nesse ciclo que a gente realmente não vai conseguir sair do lugar, porque, olha só, a gente se sente atrasado e não consegue fazer nada porque vai demorar. Mas se não fizer agora, quando? E o tempo é uma coisa que a gente não consegue palpar. E é uma coisa que passou e pronto, não tem como voltar, não tem como comprar. No fim, tem coisas que só o tempo consegue construir. Não tá no nosso controle. E isso tem que ser bom. Ainda bem que não tá no nosso controle. Então, respira. Tenha calma. Vai dar certo. Um passo de cada vez. Respira.